Não, pois é. Não, né, você fala que vai fazer um negócio, mas você nunca entrega, né. Acontecia isso contigo? Sim, sim. Eu disse: "Olha, eu vou fazer um negócio aqui bacana, fazer uma deixa no Excel". Até faço, né, no Excel. Eu faço uma dashboard no Excel, mas assim, não é uma coisa que fique automatizada, aí tu tem, que sempre tá perdendo tempo para ter que automatizar a informação. E é o que tu sabe, né, o Excel gera muito erro e gera inseguranças. De erro de digitações, enfim, tem uma série de coisas ali no Excel que não te traz confiança. E se não te traz confiança, imagina para o teu gestor, né. Já agora no BI, cara, assim, o cara ficou doido, né, ele disse: "Cara, é isso aqui". Aí ele já passou isso já para o nosso diretor e o cara também amou, né, ele disse: "Cara, que legal, assim, é isso que a gente tá precisando". Bem-vindo, bem-vindo! Eu sou Jennifer Stark e no episódio de hoje nós vamos falar especificamente de um atalho. Um atalho muito importante dessa jornada, que é como ser desejado, como se tornar um destaque. E eu vou te mostrar isso através do porquê isso acontece com as pessoas que têm o método que te leva ao resultado do dashboard automatizado. Então esse é o tema específico de hoje. Ser desejado, ser destaque na empresa através do dashboard automatizado. Olha lá, deixa eu colocar minha tela aqui para a gente começar a explicar isso. Tá chegando lá minha tela? Tá chegando lá minha tela, ok, ótimo. O que acontece, gente? Por que acontece de você se destacar na empresa, no local onde você trabalha, através do dashboard automatizado? Quando nós falamos de ter um dashboard automatizado, nós falamos que é ter um dashboard sempre pronto para a tomada de decisão acontecer. Isto é um significado de um dashboard automatizado. Um dashboard que está sempre pronto para a tomada de decisão acontecer. Não existe aqui a necessidade de uma pessoa ficar atualizando números. Agora, por que isso, vamos entender aqui nesse episódio, por que isso leva a pessoa a se tornar um destaque na empresa, a se tornar uma pessoa que é mais desejada no mercado. Veja só a seguinte situação. O que te leva a esse resultado que, por si só, acontece uma quebra de padrões. O que é essa quebra de padrões? Normalmente, o padrão, quando se precisa de uma informação, de um número para tomar uma decisão, qual que é o padrão? O padrão, normalmente, vou entrar em uma tela do sistema, vou exportar os números para Excel, vou agregar essas informações em uma determinada planilha, em uma determinada tabela, vou checar se isso realmente está correto, esse número, como é manual, tem que ficar conferindo isso, comparando para ver se aquele indicador está correto. Depois de conferir várias vezes, vou pegar e vou enviar isso por e-mail para o meu gestor, para o chefe, seja lá para quem for, para a pessoa da equipe que precisa dessa informação. E aí o gestor vai então ver isso. E aí, às vezes pode ter erro, vai ter que retornar um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, às vezes ele vai ter que te ligar para explicar que não era aquilo que ele queria, ou que a informação ele percebeu um erro, que talvez você que atualizou aquela informação não percebeu. Esse é o padrão que rotineiramente acontece na pessoa que vive para atualizar a planilha. Mas quando nós falamos da pessoa que tem o dashboard automatizado, que tem esse resultado, acontece uma quebra de padrões. Qual que é a quebra de padrões? Vamos entender isso através de um exemplo. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar uma pessoa que já tem o resultado falar. Vamos ver o que ela vai falar.
Tu já tinha, por exemplo, chegado à situação de, pô, o teu gestor pegar esse nível de confiança, assim, de tipo, pô, te liberar uma coisa diferente, um acesso a uma informação diferente, É, né? não, pois é. Não, né? Não exatamente, porque assim, você fala que vai fazer um negócio, mas você nunca entrega, né? Nunca Aham. entrega. E aí, então, Acontecia isso contigo? sim, sim, cara, sim. Eu disse, olha, eu vou fazer um negócio aqui bacana, eu vou fazer uma deixa no Excel. Aí, até faço, né, no Excel. Eu faço uma dashboard no Excel, mas assim, não é uma coisa que fique automatizada. Aí tu tem que sempre estar perdendo tempo para ter que automatizar a informação. E é o que tu sabe, né? O Excel, ele te gera muito erro e te gera inseguranças, de erros de digitações, enfim, tem uma série de coisas ali no Excel que não te traz confiança. E se não te traz confiança, imagina para o teu gestor, né? Que aí ele te pede um negócio lá na hora, poxa, eu achava que estava pronto e não está. Ah, e esse erro aqui que deu? Não, é erro de digitação. Já agora no BI, cara, assim, o cara ficou doido, né? Ele disse, cara, é isso aqui. Aí ele já passou isso já para o nosso diretor, que é o dono, do negócio, né? Ele é um cara que ele não, assim, não manja de informática, né? Não manja assim, mas isso aí é uma coisa nova para ele. E o cara também amou, né? Ele disse, cara, que legal, assim, é isso que a gente está precisando. Esse é um aluno do método dashboard no celular. Criou um dashboard automatizado, mostrou pro chefe dele, mostrou pro gestor dele. E o gerente dele levou isso para a diretoria da empresa. E o diretor dele, que nem era um cara que nem entendia tanto de tecnologia, amou o trabalho. O gerente dele falou: cara, é isso que eu preciso. É essa informação que eu preciso. Para a tomada de decisão acontecer, é esse dashboard que eu preciso, é essa informação que eu preciso. Foi isso que o diretor dele falou para ele. Então, acontece uma quebra de padrões. Para você entender, para a gente entrar numa parte que eu vou te mostrar um pouco técnica aqui. De como que você se aproveita disso e principalmente o porquê você pode usar isso a seu favor para se destacar dentro de uma empresa. Com o dashboard automatizado, não existe o dia e horário para ficar atualizando informação. Na sua rotina hoje, tem um dia da semana que está lá marcado na sua agenda. É o dia de atualizar as planilhas? Se você tem isso agendado na sua rotina, isso diz muito sobre o quanto está operacional a atualização das informações para a tomada de decisão na sua rotina, na sua responsabilidade. Quem tem o dashboard automatizado, não acontece isso. Quem tem o dashboard automatizado está sempre pronta as informações, se atualiza automaticamente. Isso te leva para uma coisa que é muito importante. Falamos aqui do porquê e deixa eu te falar uma coisa muito importante que é permite escalar o seu trabalho. Isso vai escalar o seu trabalho. Automatizar informação para tomada de decisão te permite escala. Escala significa mais resultado em menos tempo. Escalar, fazer mais em menos tempo. Por que que acontece isso nesse caso? Que informação não existe a demanda de um ser humano, a operacionalização de um ser humano para a pessoa ficar exportando relatórios no sistema, conferindo isso em planilha, consolidando isso em uma planilha, enviar por e-mail para o chefe. Nesse caso, não existe isso. Porque está automatizado. A informação para tomada de decisão se atualiza automaticamente. Ah, está falando que se atualiza
automaticamente que não depende de um ser humano. Mas como que isso acontece? Vamos entrar aqui no ponto 2, e o que eu vou te mostrar agora é um pouco técnico. Para você entender isso e chegar com essa mentalidade, com esse fundamento aterrissado, esse fundamento claro na sua mente. E o que eu vou te falar agora está ligado à atualização sem dependência de um ser humano. Como que acontece isso no processo do dashboard automatizado? Um aluno, Marlon, ele comentou que lá no Excel ele tinha que atualizar manualmente, existiam os riscos de erros, porque digitavam a informação errada lá, poderia ser um número totalmente equivocado. E às vezes acontece, somos seres humanos. Aqui não acontece isso. Por quê? Vamos entender tecnicamente como que isso funciona. Informação atualizada sem a dependência de um ser humano. Por que isso acontece no dashboard automatizado? Basicamente, quando você cria o seu dashboard de indicadores, você vai conectar ele diretamente à fonte original dos dados. A fonte original, a fonte que tem os dados que foram alimentados através de um sistema. Em alguns casos, pode ser que as informações não estejam dentro do sistema, estejam dentro de uma pasta compartilhada, um SharePoint, um OneDrive, alguma coisa assim. Mas, tecnicamente, como que isso se atualiza? Vou exemplificar isso aqui através de um dashboard que a gente tem aqui, para exemplificar, para você entender esse fundamento. Como que isso acontece? Por exemplo, depois que você criou, e o primeiro passo é criar, o que eu quero te explicar aqui é como acontece essa atualização. Qual que é a simplicidade dessa atualização? Existe alguma coisa de, sei lá, de conhecimento de programação? Tem que programar alguma coisa por trás com código para essa atualização acontecer? Não. Depois que o seu dashboard está pronto, está publicado, você vai clicar nesses 3 pontinhos. Estou no Power BI Online e vou te explicar uma parte técnica. Você clicando nesses 3 pontinhos que tem aqui na parte superior, ele vai mostrar essas informações. Ver conteúdo relacionado, abrir exibição, fixar um dashboard. Nós vamos utilizar a opção de ver conteúdo relacionado. E aí, ele vai abrir isso aqui. E aí, ele vai permitir aqui um agendamento das informações. Vou clicar lá. Eu quero te dizer, eu estou em outro relatório agora, e o que eu ia mostrar basicamente não rolou. Mas a parte de automatizado, como que ela acontece? No seu celular, se você tem um celular e você já colocou o seu celular para despertar, você vai entender isso. Basicamente, quando você vai colocar o seu celular para despertar, você tem que ter conhecimento de programação? Não. Basicamente, você vai lá e agenda. Qualquer criança vai conseguir agendar um despertador em um celular. E colocar um dashboard de indicadores. Para ele ser atualizado automaticamente, para você pegar esse dashboard sempre pronto, sempre atualizado e avaliar isso, fazer a análise pelo seu celular, é um processo tão simples. Programar a atualização, agendar a atualização. Esse nome programar, ele remete a que tem que programar, mas não tem que programar no sentido de ter conhecimento de programação. Tem que agendar, fazer um agendamento da atualização agendada do relatório. É tão simples fazer o agendamento da atualização do relatório, é tão simples quanto colocar o seu despertador para funcionar. O próximo passo que a gente viu o aluno Matheus falando, ele está relacionado à confiança. Quando era lá no Excel, o que acontecia? Terceiro ponto. Pulei um ponto. Antes da confiança, vem a acessibilidade da informação.
Antes da confiança vem a acessibilidade. O que é acessibilidade? Basicamente, hoje, o seu gestor tem acesso a um indicador sem te pedir nada? O seu gestor hoje, em qualquer local que ele estiver, ele consegue ver um indicador macro do negócio ou uma informação mais detalhada do motivo que está levando a esse resultado? Como esse exemplo aqui. Eu cliquei, nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo de um relatório contábil, é mais da área de contabilidade, uma DRE, que está ligado à área de contabilidade. Mas é o mesmo exemplo para qualquer área no sentido de, só a pessoa que atualiza planilhas, isso aqui é para você. Acessibilidade está ligado ao seu gestor acessar isso de qualquer local sem te fazer nenhuma pergunta. O seu gestor hoje, quando ele vai tomar uma decisão, ele precisa ir lá pedir para você alguma informação? Ou ele consegue, do local que ele estiver, colocar a mão no bolso dele e abrir um relatório que ele tem certeza que a informação é confiável e que ele tem certeza que a informação está atualizada? Isso é acessibilidade. Acessar de qualquer local. Não você, o seu gestor. Porque se você for uma pessoa como eu, você não quer nem que o seu gestor fique te pedindo isso, né? Basicamente, eu pelo menos acho melhor. Eu acho que ninguém gosta aí do chefe vir, bater na porta, cadê a planilha? Enviar uma mensagem, cadê a planilha? E o outro ponto é o quê? Confiança. O que é a parte de confiança? Outro exemplo do porquê que você vai utilizar isso para chegar a se destacar na empresa e ser cotado para promoção de cargo, ser cotado para aumentos salariais. Confiança. A informação, quando chega para a tomada de decisão, com quem tem o dashboard automatizado, não chega com aquele pensamento de eu tenho que conferir isso aqui para depois tomar uma decisão. Quando a informação chega para a tomada de decisão acontecer, é para a decisão acontecer, não é para conferir. Com um dashboard automatizado é assim, não existe essa conferência, essa rotina de ficar conferindo para ver se o indicador realmente está certo, ficou para trás. Ficou para trás lá quando se criou o dashboard. Criou o dashboard uma vez, pronto. Se tem 100% de confiança que dali para frente sempre a informação que vai ser atualizada automaticamente, não por um ser humano. Se a atualização da informação está acontecendo por um ser humano, existe a possibilidade de falha. Somos humanos, falhamos. Quando a atualização dessas informações é automatizada, você passa por cima dessa parte. Outro ponto bastante interessante do como acontece de você se destacar na empresa com o dashboard automatizado é um padrão que costuma acontecer. Qual que é o padrão que costuma acontecer? Qual que é o padrão que costuma acontecer? Um determinado setor da empresa, alguém vai lá e cria o dashboard automatizado. E acontece o seguinte: uma vez que um setor, uma pessoa, alguém criou o dashboard, tem o dashboard automatizado, o outro setor começa a ver aquelas informações tão fáceis de chegarem para a decisão acontecer e, basicamente, o outro setor também quer dashboard automatizado. Deixa eu te explicar um exemplo que isso aconteceu. Uma aluna criou isso, uma aluna que trabalha no setor hospitalar, na área administrativa do hospital, ela foi lá e criou um dashboard de indicadores da área dela lá, que tinha indicadores, por exemplo, número de pessoas internadas, tempo médio de cirurgia, indicadores mais ligados à operação do negócio hospital. Quando ela criou isso, já veio a demanda do próprio chefe dela para ela executar uma atividade que era inclusive de outro setor.
que era? Criar um dashboard de faturamento. Estava ligado lá ao faturamento do hospital, não tinha muita relação com, especificamente, a responsabilidade dela. E isso, em um primeiro momento, é trabalho. É ir lá e criar um dashboard para o outro setor. Mas aqui, se isso está acontecendo, você está indo para vitrine. Vitrine. O seu trabalho está ficando na vitrine. Mais pessoas estão vendo uma coisa que você sabe fazer, que você sabe diminuir demanda de operação de uma empresa e colocar isso para funcionar de forma automatizada. Esse é um outro padrão que acontece. Outra coisa que costuma acontecer, mais um exemplo. Uma tecla que resolve o problema de muita gente, e essa tecla é o F11. Deixa eu te mostrar isso através de por exemplo, um outro dashboard. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vamos nesse dashboard aqui, ó. Uma tecla que elimina horas de trabalho de uma pessoa. Hoje, quando vai ter uma reunião de resultados, qual é o padrão do seu local de trabalho? Qual é o seu padrão? Qual é a rotina? Pensando que, daqui uns dias tem uma reunião de resultados. O que você precisa fazer? Você precisa ir lá, exportar os números, colocar isso num PowerPoint, dar uma apresentação. Como que é? É dessa forma? Porque com o dashboard automatizado, não é assim. Com o dashboard automatizado, se vai ter uma reunião de resultados, basicamente, o seu dashboard que já vai estar pronto, porque você vai criar isso uma vez e ele vai seguir funcionando com atualização automática, o que você tem que fazer quando chega na reunião de resultados é dar um F11 na tela, colocar isso aqui em tela cheia e pronto. Está aqui a sua apresentação. Aqui os resultados da empresa. Mas eu quero ver, por exemplo, os resultados. Aqui estão os resultados da empresa como inteiro. Eu quero filtrar, por exemplo, para explicar na reunião, digamos que o gestor lá dessa filial específica precisa apresentar os resultados. Tá bom, filtrou os resultados do local dele, estão aqui os resultados. Exemplificando que esses fossem os resultados importantes para essa reunião. Essa pessoa explicou os resultados? Não, mas a gente quer fazer uma comparação aí, quer ver com esse mês e com esse mês como que foram os resultados. Ok, estão aqui os resultados. Sabe aquela situação que alguém te aperta? Mas e se comparar isso com mais 2%, com menos 2%? Se comparar isso com o resultado do mês anterior? Em um PowerPoint, está fixo lá os resultados. Tem que fazer. Se alguém te fizer uma pergunta que está fora da sua apresentação ou da apresentação que você montou, talvez para o seu chefe apresentar, alguém chega na reunião lá e faz uma pergunta para ele. Tá, mas se comparar com o resultado do mês passado, quanto que é? Você vai falar o quê? Vai ficar... Ou tem que ir lá para a calculadora calcular? Não, aqui não existe isso. Aqui você clicou lá, mudou o mês. Eu quero ver comparando só o ano inteiro. Tá aqui o resultado. Eu quero ver comparando só o mês de agosto. Pronto, tá aqui o resultado. Tá bom, não quero mais ver esses resultados dessa filial aqui, desse setor. Eu quero ver, por exemplo, desse. Pronto, tá aqui os resultados. Eu quero ver os resultados do ano inteiro. Pronto, tira o filtro, tá aqui o resultado. É esse o nível de simplicidade das opções que você tem para ter os resultados, cruzar isso de várias formas dentro de um só dashboard, em um só local. Não ficar com um monte de coisa espalhada. Assim, outro exemplo disso, que tenha ficado bem claro para você, o nível de dificuldade para chegar a uma apresentação de resultado. 11 na tela, coloca lá a sua apresentação de resultados e pronto. Aqui está como você pode utilizar o dashboard para se destacar na empresa. Volta para cá para a tela, vamos sair aqui, né? Vamos tirar desse F11. E olha só, por que isso acontece muito?
a vida da equipe fica mais fácil. A vida da equipe que precisa tomar a decisão, não só a sua, a vida do seu gestor fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque o seu gestor pode estar no local que ele estiver e simplesmente com o celular na mão ele pode ver as informações. O seu gestor pode estar lá com a família dele. Ele pode estar na padaria tomando um cafezinho. Ele vai conseguir ver a informação. A vida do seu gestor fica mais fácil. E você é que vai ser reconhecido por isso, por transformar a vida do seu gestor para a melhor. A vida de uma equipe que antes tinha que ficar buscando informações em um monte de telas do sistema, preocupado, noites de sono lá pensando como que monto aquela apresentação, como que eu monto aquela, como que eu vou chegar àquele indicador. Você pode ser o responsável por transformar isso dentro da empresa. A cabeça, olha só, presta muita atenção nisso aqui. A cabeça da pessoa que atualiza planilhas, eu não sei se você está ligado à pessoa que atualiza planilhas ou a pessoa que tem o dashboard automatizado. Mas a pessoa que atualiza planilhas está com a cabeça sempre na operação. Está com a cabeça sempre no como que eu vou exportar aquele relatório? Quais os filtros que eu tenho que fazer? Em qual tela do sistema será que eu tenho que entrar para exportar esse relatório? A pessoa que tem o dashboard automatizado, a cabeça dela está em qual plano eu estou fazendo para melhorar o resultado deste indicador. Qual plano eu estou fazendo para melhorar o resultado, para melhorar a meta, para chegar ao resultado da meta, superar a meta, para atingir a meta. Essa é a cabeça da pessoa que é mais o gestor de dashboard. A pessoa que está mergulhada na atualização de planilhas, tem que atualizar mais uma planilha. Gastou toda a energia atualizando planilha e a hora mais importante, que é a hora de gastar energia na estratégia de o que tem que ser feito para melhorar a meta, para melhorar o resultado e atingir a meta, ou para superar a meta. Quando chega lá no momento de analisar para tomar informação, para tomar a decisão, aliás, a pessoa já está esgotada. Esgotou tanto atualizando planilha que no momento de tomar uma decisão, tô de saco cheio disso aqui, deixa eu pegar essa planilha e enviar logo para o meu chefe. E aí o que acontece? Seu chefe vai pegar o seu relatório de indicadores e basicamente quem vai ter que analisar e tomar uma decisão é ele. E se você simplesmente gastasse energia e entregasse de bandeja para o seu chefe, por exemplo, uma análise feita com o seu ponto de vista de qual é o melhor, qual o melhor plano para melhorar esse resultado, isso que poderia te fazer você se destacar. Você se aproveitar disso para o seu gestor ver como, opa, esse cara aí não é um cara que está só com a cabeça na operação, ele está pensando no resultado que isso aqui pode dar para a empresa. Agora, uma coisa importante, eu quero que fique claro de tudo isso aqui, que nós falamos de promoção, nós falamos aqui do aluno que chegou, a situação do diretor dele amar o dashboard que ele fez, e ele ficar tá na vitrine da empresa, o diretor falando com essa pessoa. Em nenhum momento, eu mostrei esse vídeo para você aqui, mas em nenhum momento, e eu quero que isso fique muito claro, em nenhum momento, tanto essa pessoa, que o gestor dela viu o dashboard, e foi esse dashboard até o diretor lá, e o cara amou o trabalho, em nenhum momento essa pessoa teve que ficar fazendo
uma coisinha chamada marketing pessoal. Ele não precisou ficar fazendo isso. Ele não precisou ficar se vangloriando e falando palavras bonitinhas em reuniões para ele ficar na vitrine e se destacar na empresa. Não, nada disso. Ó, bico fechado, boca calada, simplesmente ele chegou e mostrou o dashboard automatizado. E quando ele fez isso, o gestor dele falou alguma coisa nas seguintes palavras: cara, é isso que eu precisava. Não precisou nem abrir a boca. Não precisou ficar falando palavras bonitas, nada disso, não. Chegou lá e mostrou o resultado. Ó, tá aqui o dashboard automatizado. Essa parada vai se atualizar. E sempre que tu precisar, a informação vai estar aí e a informação é confiável. Não precisa ficar fazendo o seu marketing pessoal para crescer numa empresa. Apenas mostrar um dashboard automatizado, um dashboard que se atualiza automaticamente, um dashboard que permite o seu gestor acessar isso de qualquer local, simplesmente com o celular na mão. Ok? Um grande abraço.